Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre análise combinatória de maneira bem resumida e breve, né? Então, para recapitular aí alguns conceitos para vocês que aí já estudaram e querem fazer uma revisãozinha. Então, inicialmente, trouxe aqui esse mapa mental, né? Que ele vai trazer algumas informações importantes sobre a análise combinatória. Deixa eu pegar aqui. Então, o que acontece? A análise combinatória, inicialmente, né, nós temos aqui o princípio multiplicativo, né, que é o mais básico aí da análise combinatória, onde você vai utilizar, né, basicamente uma multiplicação, princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem também, né, pode vir assim. Onde a gente pode montar, tá montando essa árvore de possibilidades, né, para resolver a questão, só que tem questões que ficam inviáveis de estar fazendo isso por se tornar muito extenso. Então, a gente abrevia aí fazendo o quê? A multiplicação entre aí cada elemento, cada variável que você tiver. Depois, a gente vai ver que a permutação simples, né? Permutação nada mais é do que trocar de posição, né? E aí, você utiliza essa forma, né, que é Pn igual a n fatorial. Lembrando que o fatorial, ele indica que você vai ter que pegar aquele valor, né, por exemplo, aqui for 8 fatorial, então você vai pegar o 8, aí o vezes, o próximo elemento vai ser 8 menos 1, então 7, e assim por diante, até chegar no 1. Então, se a gente pegar aí o 8, vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, esse daí que é o fatorial. E a permutação, ela também pode ser repetida, né? Vir com repetição. Então, por exemplo, quando a gente falar de um nome que tem letras repetidas. Então, você vai ter que fazer aí, utilizar essa forma de permutação com repetição. Que nada mais é do que fazer o mesmo processo da permutação simples, só que aqui agora você vai dividir pelos fatoriais aí dos valores repetidos. Então, por exemplo, você tem duas repetições da letra A, então você coloca 2 aqui, né? Então, você vai dividir por 2 fatorial. 3 repetição da letra T, por exemplo, então vai ficar o 2,3. E aqui você acrescenta também 3 fatorial. E assim por diante, né? Pode vir aqui 3 repetições, que é no máximo, acredito, né? Nas palavras normalmente utilizadas, mas pode acontecer de vir mais. Se vier mais, é só acrescentar. E aí agora nós temos aqui o arranjo e a combinação simples, né? Também é o básico aí. O arranjo é quando a ordem ela não importa, né? A ordem importa, quer dizer, quando a ordem ela importar, então você vai utilizar aí a forma de arranjo, que vai ser o quê? N sobre N menos P fatorial. Quem vai ser esse N? Quem vai ser esse P? N vai ser o seu total aí de elementos e o P vai ser de quantas formas, né, você vai organizar eles, né? De 2 em 2, de 3 em 3, por exemplo. Você tem 5 cadeiras e tem 2 pessoas para sentar nessa cadeira. Então, esse 5, ele é o N, e o 2, ele aí seria o P. E a combinação, né? Diferença, a fórmula é bem parecida com o arranjo. A diferença é que você tem aqui, ó, além do N menos P, você vai ter um P fatorial, né? Multiplicando. Por que isso? Porque nesse caso aqui a ordem não importa, então a gente tem que fazer essa repetição aí, né? A gente tem que fazer a divisão dos valores que vierem aí repetidos, né? Mas a gente vai ver nos exemplos mais à frente como que vai ser aplicado. Como saber qual fórmula você vai usar na questão, né? Então, sempre tem essa dúvida aí para vocês que estão fazendo as questões. Eu tenho certeza que essa é a principal dúvida, né? Na hora que cai uma prova lá, uma questão lá numa prova do vestibular ou sua prova aí de rotina, né? Na sua prova escolar, como que você vai saber? Então, assim, gente, é só lembrar desse esqueminha bem simples. O número de objetos é igual ao número de posições. Se for igual, então você vai utilizar a permutação, não tem erro. Aí pode ser permutação simples ou com repetição, né? Se a ordem aí, se o número de objetos for diferente das posições, então aí tá falando que o número de objetos é igual a número de posições quando for não, né? Quando não for igual,
você vai fazer outra pergunta. A ordem importa, né? Se a ordem ela importar, você vai usar arranjo. Se a ordem ela não importar, você vai utilizar combinação. Como assim? Deixa eu só pegar aqui uma caneta para poder explicar para vocês. Olha, por exemplo, no caso de permutação, né? Você tem aí a palavra, por exemplo, a palavra caneta, né? Caneta. E aí você quer ver aí quantos anagramas você pode formar com a palavra caneta, né? Então, obviamente que você vai ter que utilizar todas as letras que compõem a palavra caneta. Então, nesse caso aqui, você vai usar o número de objetos vai ser igual ao número de posições. Então, você usaria a permutação. Como nós temos a repetição aqui da letra A, aí você vai usar a permutação com repetição, né? E aí, quando você vai utilizar aí o arranjo e a combinação? Por exemplo, você tem 5 candidatos disputando a vaga aí de presidente e vice-presidente. Então, você tem aí 5 pessoas e você tem 2 vagas. Então, nesse caso aqui, a quantidade de objetos é diferente do número de posições, né? No caso de pessoas. Sim, isso é diferente. Então, você vai utilizar o quê? Arranjo ou combinação. A ordem aqui vai importar. Por exemplo, se Ana ganhou, por exemplo, para presidente e Gabriel para vice. É a mesma coisa que Gabriel ganhar para presidente e Ana para vice? Não, porque né, são posições distintas aqui. Então, nesse caso, você vai utilizar arranjo, porque a ordem aí desses elementos, eles importam, né? Então, sempre você faz tipo um exemplo da questão para você verificar se vai interferir ou não essa ordem. E como é que pode ser combinação? Por exemplo, você tem 20 pessoas que se cumprimentaram numa reunião, se cumprimentaram mutuamente em uma reunião, né? 20 pessoas cumprimentaram. Então, 20 pessoas é o seu total. Cumprimento, então vai precisar de quantas pessoas? Vai precisar de 2, né? E aí, o número de objetos ele é igual em posições? Claro que não, né? São 20 pessoas e são aí, o aperto de mão é de 2 em 2. Então, nesse caso aqui, vocês vão utilizar o que? Arranjo ou combinação. Aí você se pergunta, Pedro cumprimentou João, João cumprimentou Pedro. Então, isso se torna diferente, gente. A ordem aí vai importar? A ordem não importa. Se a ordem ela não importa, então nesse caso você utiliza a combinação. Então, vamos dar prosseguimento. Vamos agora fazer a aplicação. Coloquei alguns exemplos e a gente vai ver como é que vai funcionar essa questão da permutação, do arranjo e da combinação. Então, nós temos que o primeiro exemplo. Ó, para montar um lanche na cantina da escola, Raul pode escolher entre 2 tipos de pão, francês ou integral, 3 tipos de recheio, calabresa, presunto ou hambúrguer, e ainda ele pode escolher, né, se vai ser com ou sem queijo. Quantos tipos de sanduíche Raul pode montar? Então, como que a gente vai montar essa questão? Essa questão é bem simples, né? A gente já percebe que essa questão ela vai ser do princípio multiplicativo. Por quê? Porque a gente vai ter aqui, ó, esse pão que ele pode estar combinando com qualquer um dos tipos de recheio, ainda com ou sem queijo, né? Então, fazendo de maneira bem básica, utilizando o princípio fundamental da contagem, nós vamos ter aí, ó, para a primeira posição, que o caso aqui é o pão ele ser francês ou integral, nós temos aí 2 opções. Para a segunda aqui, segundo tracinho, a gente vai ter 3 tipos de recheio. Então, 3 aqui. E aqui sobra o quê? Com ou sem queijo. Então, são 2 opções. E depois a gente faz o quê? Só multiplicar, né? Multiplicando, a gente vai ter aí 12 tipos de sanduíches. Então, o que eu recomendo vocês nesses tipos de questões? Faz os tracinhos, né? E coloca as possibilidades dentro desses tracinhos. Então, outra maneira de estar fazendo, mas essa maneira que ela não é prática, né? Só mesmo para ilustrar a questão, é através da árvore de possibilidades, né? Onde você tem aqui, ó, o pão francês integral. O pão francês ele pode combinar com recheio calabresa, presunto e hambúrguer. Cada
recheio aqui, ele pode ser complementado com queijo ou sem queijo, né? E aqui temos as 12 possibilidades. Então, você não vai ficar fazendo essa arte de possibilidades, sendo que tem uma maneira mais simplificada de fazer. Dando sequência, quantos são os números de 4 algarismos distintos formados com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e divisíveis por 5? Então, eu quero formar um número de 4 algarismos com esses 6 números que estão aqui, né? De 0 a 5 aqui nós temos 6 números. Mas eles têm que ser o quê? Divisíveis por 5. Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Para ser divisível por 5, o número ele tem que sempre terminar com 5 ou 0. Então, nós vamos aqui escrever, né? Nós temos essa primeira possibilidade aqui terminando com 0 e nós temos essa segunda que é terminando com o número 5. Então, para essa primeira aqui terminando com 0, e está falando que eles têm que ser distintos, então esses números não podem se repetir. Se o 0 ele já está fixado aqui no final, então a gente tinha 6 números. Fixou o 0, vai sobrar o quê? 5 possibilidades aqui na primeira. Para a segunda, eu já utilizei 2 números, então sobrou 4 números. Não é o algarismo 4, é a quantidade. E aí, utilizamos já 3 números, vai sobrar quantos? 3. Né? Então, só multiplicar. Para esse outro número, aqui, nós temos que fixar o 5 aqui no final, né? Essa possibilidade. Para esse primeiro, aí você pode pensar que, aqui é 5. Não pode ser 5. Por quê? Se ele é um número de 4 algarismos, então, se ele iniciar com 0 aqui, por exemplo, o número 0, 1, 2, 5, esse número é 125, ele não tem 4 algarismos. Então, ele não pode aí iniciar com 0. Se não pode iniciar com 0, então sobra aí o número 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 possibilidades aqui. Para o segundo tracinho, nós vamos ter, você vai pensar 3? Não, mas aí ficou o 0 de fora na primeira, mas o 0 pode entrar aqui, então 4. Já utilizamos aqui um número, outro e outro aqui, então eram 6, sobraram 3, e só multiplicar. Então, multiplicando aqui, 5 vezes 4 vezes 3, 60, 4 vezes 4 vezes 3, 48. Aí você vai dizer agora, o que eu faço com esses números? Eu vou pegar 60 e somar 48 ou vou multiplicar? Então, na matemática, principalmente aqui na análise combinatória, quando a gente fala do i, né, a gente utiliza a multiplicação. E quando a gente fala do ou, a gente vai chamar aí, a gente vai fazer o quê? Somar, adição. Então, nesse caso aqui, o que pode ocorrer? Né? Uma quantidade ou a outra, né? Então, né, nós temos aí essas quantidades 60 ou essas outras 48. Quantos são os números, né? Então, a gente pega aqui e faz o quê? Soma 60 com 48, né? Vai dar 108 números. Próximo exemplo. Considerando os anagramas da palavra aluno, responda ao que se pede. Quantos começam por vogal? Então, nós temos aqui a palavra aluno e eu quero as que começam aqui com a vogal. Então, temos A, o U e o O. Então, vai ficar assim, ó. Vou escrever aqui, mas eu vou colocar. Para essa primeira opção aqui, deixa eu pegar só outra cor para não confundir. Para essa primeira opção aqui, nós temos as vogais A, U e O. Tem que começar com vogal. Se tem que começar por vogal, nós temos aí 3 possibilidades para essa primeira opção, para esse primeiro tracinho. A, O ou U. Então, coloquei aqui o 3. E para as demais, o que eu vou fazer? Como eu já utilizei uma letra nessa primeira, e eram 5, então já utilizei 1, vai sobrar o quê? 4. Né? 4, eu já utilizei então já 2, sobrou 3, 2 e 1. Então, só multiplicando aqui os valores, né? Nós vamos ter 72 anagramas aí, o total de anagramas da palavra aluno que começa com vogal. Agora, quantos começam por vogal e terminam por consoante? Então, como vai ficar? Vogal, a gente já sabe que são 3, né? Então, vai começar com 3, tem 3 possibilidades. E vai terminar aqui com quantas? Vai ter que terminar aqui com
com 2, né? Porque nós temos duas consoantes, L e N. Então, coloquei aqui 2. Pronto, aí vai ficar agora esses 3 espacinhos, né? Para a gente fazer aí a permutação. Nós já utilizamos um número aqui e utilizamos um número aqui. Então, sobraram o quê? Eram 5, sobraram 3, né? Utilizamos 3, sobrou 2, sobrou 1. Só multiplicar 54 anagramas, né? Lembrando que as vogais A ou U, né? Uma dessas 3, e foi utilizada na última N ou U. Continuando com o mesmo exemplo, só que agora na letra C, quantos apresentam as vogais A ou O juntas nessa ordem? Então, eu quero essas vogais juntas nessa mesma ordem que está aqui, ó. Então, é como se isso daqui e tudo, essas 3, fosse uma coisa só, né? Então, eu coloco isso como se fosse uma coisa só. Então, sobra aí a letra L e a letra N. Se elas três formam uma coisa só, então agora nós temos 1, 2, 3 letras, né? Entre aspas, vou dizer assim. Então, vai ficar o quê? Permutação de 3, né? Que se A ou O, ele pode vir para cá, pode ir para cá, né? O L também pode ir para cá, para o final, e assim para o N. Então, permutação de 3 é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, nós temos 6 anagramas. A letra D. Quantos apresentam as vogais juntas, porém, em qualquer ordem? Então, agora, A ou O tem que estar junta, mas entre elas, né? Pode haver a permutação entre elas. Então, o que a gente faz? Se pode haver a permutação entre elas, nós temos aqui 3 vogais. Então, nós temos uma permutação de 3 entre elas aqui, ó. É como se elas fossem uma coisa só, mas entre elas podem mudar de posição. E nós vamos ter a geral, né? Que é o A, o O juntas, o L e o N, formam também aí um P3, né? A permutação de 3, que é 3 fatorial, que é a mesma coisa de 6, que a gente já fez aqui. Agora, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Vai ser A ou O permutando entre elas e a permutação geral. Então, nós vamos ter aí P3, que é do A ao O, vezes o P3, que é o P geral aqui, né? Então, vai ficar 6 vezes 6, 36 anagramas. Exemplo 3. Quantos anagramas podemos formar com a palavra Lili? Bom, a gente já percebe que essa palavra tem repetição, então a gente vai ter que utilizar aí permutação com repetição. A palavra Lili tem 4 letras, então permutação de 4. Nós vamos ter aí repetição, o L ele vai se repetir, e o I também. Então, o L 2 vezes, então 2. E para o I também 2, então vírgula 2. Então, vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. E aí, é só fazer 4 vezes 3 vezes 2, nós vamos fazer até aqui, para poder cortar um 2 aqui com um 2 aqui, né? Simplificar. Então, vai ficar 4 vezes 3 sobre 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então, vai ficar 12 sobre 2, que são 6, né? Então, quantos anagramas tem a palavra Lili? São 6 anagramas. Exemplo 4. 20 equipes disputam o Campeonato Mineiro de Futebol. Quantas são as possibilidades de classificação nos 2 primeiros lugares? Campeão e vice-campeão. Então, aqui nós vamos pensar. Nós vamos utilizar arranjo ou vamos utilizar combinação? Nós temos aí 20 equipes, né? Então, o total aí são 20. E aí, temos duas opções aqui de lugares. Ou é vice ou é campeão. Então, aqui vão ser coisas diferentes, né? Então, a ordem aqui vai importar. Se a ordem ela importa, nós vamos utilizar arranjo. Então, vai ficar o arranjo aí de 20 tomado 2 a 2, que é 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial. Vai ficar aí 20 fatorial sobre 18 fatorial. A gente vai fazer o 20 aí até o 18, porque aí a gente pode simplificar, né, esses dois 18. E aí só sobra 20 vezes 19, que é igual a 380 possibilidades. Essa questão do Enem, né? Ela fala assim: 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foi sorteado 4 times para compor o grupo A. Então, foi sorteado aí 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, então desse grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio.
sendo que o primeiro jogaria em seu próprio campo e o segundo, né, sorteado, jogaria no time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura pode ser calculada através de... Então, agora o que a gente tem? Vai sortear aí 4 times para comprar o grupo A. Então, não importa aí a ordem do sorteio. Se a ordem não importa nesse caso, então nós vamos ter uma combinação. Então, ó, verificando aqui, pode ser a letra A e pode ser a letra D, né? Que fala aí que tem combinação. Já de primeira. E a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura pode ser calculada através de... Então, o primeiro ele vai jogar no seu próprio campo e o segundo no time visitante. São coisas diferentes. Então, nesse caso, a ordem importa. Se a ordem importa, é um arranjo. Então, nessa questão, só pode ser a letra A, né? Uma combinação e um arranjo. Essa questão é 5. E agora a 6. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Então, a gente vê que não podem ser os 2 canhotos, né? Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então, nós temos aqui, ó, não está resolvido até o final, né? Só está montado aqui. Então, a gente vai ver. Como a gente não quer que os 2 sejam canhotos, a gente vai fazer aqui o total e retirar o que são canhotos. Então, vai ficar da seguinte maneira. Nós temos aí um total de 10 tenistas. E, para jogar entre eles, né, de 2. Então, total 10, vai jogar aí de 2 em 2, menos os 2 sendo canhotos. Então, como são 4 canhotos, então vai ser uma combinação de 4, tomados aí 2 a 2. Como a ordem dos tenistas não importa, né, por isso que a gente está usando combinação. Não está falando em nada de ganhar primeiro e segundo lugar, está falando só de questão de jogar. Se falasse também cada lado, né, da escolha lá do lado para jogar, aí seria um arranjo, mas não fala nada disso, né? Combinação. Então, nós vamos lá, montar a combinação de 10 tomado 2 a 2 e a combinação de 4 tomado 2 a 2. Então, vai ficar 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial, menos 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, a gente pode melhorar aqui, né? 10 menos 2, 8, 4 menos 2, 2. Então, a gente já verifica que tem uma resposta correta, que é a letra A, né? Ela já está montadinha assim, então é bom que não precisa fazer tantos cálculos. Então, essas são as referências utilizadas para montar esse slide. E agradeço a participação de vocês.